Em questão de minutos, April deixou este mundo e atravessou os portais da eternidade. Nesse novo plano, Jesus a guiou por meio de visões do futuro, revelando o nome daquele que será capaz de enganar nações inteiras. April, você poderia compartilhar conosco como foi a experiência de ouvir esse nome pela primeira vez? O que você sentiu naquele momento? Permita-me apresentar. Meu nome é April Smith. Tenho 42 anos e sou professora de literatura em Minneapolis, Minnesota. Desde a infância, sempre fui uma cristã devota, frequentando a Igreja Batista Riverside, que se tornou uma parte fundamental da minha vida. Minha vida era tranquila e repleta de bênçãos. Eu tinha um marido carinhoso, 2 filhos adolescentes e um trabalho que me proporcionava imensa satisfação. Dedicava-me a ensinar meus alunos sobre grandes histórias, mergulhando em narrativas que sempre me fascinaram. No entanto, nunca poderia imaginar que eu mesma viveria uma experiência que superaria qualquer enredo que já analisei em sala de aula. Era uma quarta-feira como qualquer outra, 8 de outubro de 2025. Eu acabara de corrigir uma montanha de redações e estava me dedicando a preparar o jantar para minha família, quando uma sensação estranha começou a me envolver. A princípio, atribuí aquilo ao cansaço acumulado do dia. Naquela semana, mergulhei de cabeça em uma intensa rotina. Estava à frente da organização de um evento literário na escola e, ao mesmo tempo, dedicava atenção à minha mãe, que se recuperava de uma cirurgia. Em meio a essa correria, enquanto cortava legumes para preparar uma salada, uma dor aguda e inesperada irrompeu em meu peito. Era como se um peso colossal tivesse sido colocado sobre meus ombros, comprimindo não apenas meu corpo, mas toda a minha essência. Recordo-me de ter deixado a faca escorregar da minha mão, caindo com um estrondo na tábua de cortar, enquanto eu me agarrava com força à borda do balcão da cozinha. Tentei chamar meu marido, David, que estava na sala assistindo ao jornal. No entanto, minha voz falhou. Uma dor intensa irradiava pelo meu braço esquerdo e pela minha mandíbula, enquanto um suor frio escorria pela minha testa. Meus joelhos cederam e eu desabei no chão da cozinha. David deve ter escutado o barulho, pois, segundo os relatos posteriores, ele estava ao meu lado, com o rosto tomado pelo pânico. Ele gritava meu nome, chamando nosso filho para pegar o telefone. "Ligue para o 911", ele exclamou. "Sua mãe está tendo um ataque cardíaco." Enquanto minha família se agitava em desespero ao meu redor, uma estranha sensação de calma começou a me envolver. A dor e o medo ainda estavam presentes, mas pareciam distantes, como se tudo aquilo estivesse acontecendo com outra pessoa. Recordo-me de ter fixado o olhar no relógio pendurado na parede da cozinha. Eram 6h43 da tarde. Era curioso perceber como, naquele instante, a passagem do tempo me preocupava. As sirenes soaram ao longe e, em questão de instantes, os paramédicos invadiram nossa casa. Eles se moviam com uma urgência serena, aquela que só os verdadeiros profissionais de emergência conseguem transmitir. Colocaram-me em uma maca e conectaram-me a monitores, enquanto começavam a administrar medicamentos. Ouvi os profissionais trocando termos médicos, e enquanto me levavam para a ambulância, vi as luzes do teto passando rapidamente. Sentia a mão de David segurando a minha com força. Suas lágrimas escorriam pelo meu braço, e sua voz, carregada de desespero, ecoava em meus ouvidos. "Fique comigo, April. Por favor, não me deixe." Ele implorava com toda a intensidade de seu ser. Eu desejava poder responder. Queria gritar que estava lutando, que não o abandonaria. No entanto, meu corpo já não obedecia aos meus comandos. Dentro da ambulância, ouvi um dos paramédicos pronunciar palavras que ecoaram em minha mente. "Estamos perdendo-a, sem pulso. Iniciando o RCP." Senti as compressões em meu peito, dolorosas e ritmadas, mas a cada instante pareciam se afastar, como se eu estivesse me distanciando da realidade. Era como se eu estivesse me afastando do meu próprio corpo, observando de um ponto acima enquanto os outros lutavam para me trazer de volta à vida. E então, chegou aquele momento. Um instante de transição que nenhuma palavra humana consegue descrever com precisão. A dor havia desaparecido por completo.
O peso que me oprimia se dissipou, e de repente eu me vi flutuando acima do meu próprio corpo, observando a cena abaixo com uma clareza impressionante. Pude ver os paramédicos aplicando as palas do desfibrilador em meu peito. Afastem-se. Um choque. Um dos meus braços se ergueu abruptamente com o impacto. No entanto, o monitor continuava a exibir uma linha plana. Era eu ali embaixo, mas ao mesmo tempo, estava aqui em cima, completamente consciente. Nunca me senti tão alerta na vida. Não havia medo, apenas uma curiosidade serena e uma sensação de paz que superava qualquer vivência terrena. Foi então que percebi. Não estava mais na ambulância. A cena ao meu redor havia se transformado. Eu flutuava acima da sala de emergência do hospital. Médicos e enfermeiras se movimentavam ao redor do meu corpo com uma precisão quase coreografada. Era a hora do óbito, 7h21 da noite. Ouvi um médico pronunciar essas palavras, e uma estranha aceitação começou a preencher meu ser. Não havia espaço para a negação. Não havia raiva, apenas uma profunda compreensão de que algo maior estava se desenrolando. Foi nesse momento que percebi a presença de um túnel. Não era exatamente algo que eu enxergava, mas sim uma sensação intensa que emanava de trás de mim, como se estivesse me chamando, atraindo minha atenção de forma irresistível. Ao me virar, deparei-me com uma luz distante, mais radiante do que tudo que já havia testemunhado. Curiosamente, ela não ofendia os olhos. Pelo contrário, era como se aquela luz tivesse vida própria. Pulsava com uma energia vibrante, repleta de um amor que transcendia qualquer compreensão humana. Senti uma irresistível atração por ela. Não era algo imposto por uma força externa, mas um desejo profundo que brotava do âmago do meu ser. Com isso, comecei a me mover em direção à luz, atravessando o que parecia um túnel repleto de uma energia azulada e prateada. Enquanto caminhava, fui envolvido por músicas. Não eram melodias comuns, mas sim harmonias que ressoavam em um nível muito mais profundo do que a simples audição física. Era como se cada nota não apenas emitisse som, mas também transmitisse um significado e uma emoção intensos. À medida que me aproximava da luz, ela se expandia, preenchendo todo o meu campo de visão. Dentro daquele brilho intenso, comecei a distinguir formas e presenças. Algumas delas pareciam estranhamente familiares. Vi minha avó, que havia partido quando eu tinha apenas 16 anos, e meu antigo pastor, que nos deixara há 3 anos. Até mesmo nosso querido cachorro Rusty, que tanto amei na infância, estava ali, como se o tempo não tivesse passado. Eles me recebiam. Não com palavras, mas com uma onda de boas-vindas e alegria que ia além da linguagem. Era como se pudéssemos nos comunicar diretamente de alma para alma. Apesar da imprecisão das palavras, havia algo mais profundo. Além das figuras familiares, havia uma presença que dominava tudo, irradiando luz e centralizando a atenção. Ele. Antes mesmo de enxergá-lo com nitidez, eu já sabia quem era. Cada fibra do meu ser reconheceu meu Salvador, o Jesus que eu havia seguido, mas que, até aquele instante, eu nunca havia verdadeiramente conhecido. Ele se aproximou, e então pude vê-lo com uma clareza que nenhuma descrição humana poderia traduzir. Não era exatamente como as pinturas ou filmes costumam retratar. Era muito mais profundo e intenso. Seus olhos guardavam galáxias de compaixão, uma sabedoria que ultrapassava as profundezas dos oceanos, e um amor tão poderoso que me fazia sentir ao mesmo tempo completamente exposta e totalmente aceita. Sua presença emanava uma luz dourada que parecia não apenas brotar dele, mas fluir através de sua essência, como se ele fosse tanto a fonte quanto o canal de algo grandioso. Vestia roupas simples, que pareciam ser tecidas com a própria luz, brancas, e com um brilho que se transformava sutilmente a cada movimento. April, ele pronunciou, e sua voz soou como 1 milhão de boas-vindas condensadas em uma única palavra. Não era apenas um som que eu ouvia, era uma vibração que ressoava com a essência do meu verdadeiro eu. Diante dele, eu me vi caindo de joelhos, ou pelo menos,
o que se assemelhava a joelhos nesta forma que não era física como eu conhecia. Não por medo ou obrigação, mas porque a reverência era a única reação adequada à sua presença. Meu Senhor, murmurei, mesmo que nenhuma palavra tenha realmente saído dos meus lábios. Levante-se, minha filha. Ele respondeu, estendendo a mão em minha direção. Você não foi trazida aqui para se curvar, mas para enxergar. Quando toquei sua mão, uma onda de conhecimento percorreu meu ser. Em um único instante, compreendi verdades que passei uma vida inteira tentando decifrar por meio de estudos bíblicos e orações. A Trindade, a encarnação, a redenção, deixaram de ser meras doutrinas abstratas e se tornaram realidades vivas que eu podia perceber com a mesma clareza com que vemos as cores. Há muito a revelar e pouco tempo para isso, disse Jesus. Você retornará ao seu corpo, April. Sua missão na Terra ainda não chegou ao fim. No entanto, antes de voltar, é essencial que você testemunhe o que está por vir, para que possa alertar os outros. Com essas palavras, o ambiente ao nosso redor começou a se transformar. Já não estávamos mais no reino da luz pura. Agora, flutuávamos acima da Terra. Era o nosso planeta, observado sob uma perspectiva que unia tanto o físico quanto o espiritual. Eu pude observar nações e continentes, mas também percebi correntes invisíveis de luz e escuridão que fluíam entre eles. O que você está vendo, Jesus explicou, são as orações dos fiéis, esses rios de luz, e as correntes de engano que o inimigo espalha pelo mundo. Preste atenção, April. O inimigo tem elaborado sua obra-prima de engano ao longo de gerações. O momento da revelação se aproxima mais rapidamente do que muitos conseguem perceber. Enquanto ele falava, a cena abaixo começou a se concentrar em áreas específicas, como se estivesse se preparando para um desfecho dramático. Cidades vibrantes pulsavam com a vida de pessoas que se moviam como formigas, imersas em suas rotinas diárias, alheias à intensa batalha espiritual que se desenrolava acima de suas cabeças. Foi então que Jesus fez um gesto, e como por encanto, o tempo pareceu acelerar diante dos meus olhos. A primeira visão revelou uma série de eventos que se desdobrariam nos meses seguintes. Era possível observar astros naturais se manifestando com uma frequência e intensidade crescentes. Não se tratava de meras ocorrências aleatórias da natureza, mas sim de sinais de uma nova era que estava por vir, como se fossem as dores do nascimento de algo grandioso. Terremotos abalarão regiões que há séculos permanecem em silêncio. Tempestades de força incomparável se lançarão sobre as costas, trazendo destruição e caos. Os sistemas econômicos sentirão o impacto, com moedas oscilando de maneira desenfreada. No entanto, essas manifestações físicas são apenas a ponta do iceberg. Jesus me fitou com um olhar que transbordava uma tristeza profunda, entrelaçada com uma determinação divina. A verdadeira preparação está em curso no reino das ideias, nos corações de homens e mulheres que, ao longo do tempo, se esqueceram de como distinguir a verdade das mentiras. A visão se transformou, e eu me vi como um espectador de cenas que fizeram meu espírito vibrar. Presenciei reuniões imensas, onde uma única voz ecoava para multidões que se estendiam até onde a vista alcançava. O rosto do orador, no entanto, permanecia envolto em sombras. No entanto, sua presença exercia um magnetismo irresistível. As pessoas se emocionavam profundamente enquanto ele falava, estendendo as mãos em sua direção, como se a própria salvação estivesse ao alcance. Suas palavras fluíam como um doce mel, entrelaçado com o calor do vinho, intoxicantes e irresistíveis. Ele falava sobre a importância da unidade, sobre como curar as divisões que têm dilacerado a humanidade. Prometia soluções para todas as crises e respostas para as questões que atormentam o coração humano. Nações que, por gerações, haviam sido inimigas, de repente encontravam um ponto de convergência em sua mensagem. Este é o grande engano, disse Jesus, com a voz carregada de tristeza. Aquele que virá não se apresentará em trevas evidentes. Ele surgirá como a própria luz, prometendo tudo o que o mundo anseia ouvir.
Com uma mistura de horror e fascínio, observei como líderes religiosos de todas as principais crenças começaram a proclamar essa figura como o cumprimento de suas profecias. Os cristãos o chamavam de Cristo retornado, enquanto os humanos o viam como um eco das ondas do mar. Para os judeus, ele era o tão aguardado Messias. De alguma maneira, quase mágica, ele parecia ser tudo para todos. A visão prosseguiu, revelando-me como esse engano se espalharia por meio de tecnologias que ainda não são conhecidas publicamente, mas que já estão sendo desenvolvidas em segredo. Imagine dispositivos avançados capazes de projetar pensamentos diretamente nas mentes humanas, fazendo com que as pessoas acreditassem estar recebendo uma revelação divina, quando na verdade estavam sendo programadas com mentiras. Transmissões de televisão, plataformas da internet e até mesmo reuniões religiosas se tornariam veículos desse veneno espiritual. As ferramentas que deveriam servir para disseminar a verdade transformaram-se nos instrumentos da maior mentira já contada. Jesus olhou para mim, sua expressão refletindo uma tristeza profunda, entrelaçada com uma determinação divina. April, o que você está testemunhando não é algo inevitável, mas sim uma realidade que se aproxima. O nome pelo qual esse enganador será conhecido esteve oculto desde a fundação do mundo, mas agora o tempo de sua revelação está se esgotando. Então, ele pronunciou um nome que parecia ecoar em cada fibra da própria criação. Não eram apenas letras ou sons. Era uma frequência que carregava a essência da rebelião contra tudo que é sagrado. Assim que o ouvi, compreendi por que esse nome havia sido mantido em segredo por tanto tempo. Este nome não era apenas uma palavra. Era uma chave capaz de desvendar as vulnerabilidades espirituais mais profundas da humanidade. O peso dessa revelação quase quebrou minha consciência. Eu sentia a imensa responsabilidade de carregar um conhecimento tão significativo, ciente de que precisaria voltar para alertar os outros. No entanto, tinha plena consciência de que muitos se recusariam a acreditar. Mas, Senhor, sussurrei, minha voz tremendo naquele espaço etéreo. Como posso, de fato, transmitir algo tão profundo para pessoas que mal conseguem perceber as batalhas espirituais que ocorrem ao seu redor todos os dias? Nesse momento, Jesus colocou sua mão em meu ombro e um calor indescritível fluiu através de mim. O nome que estou prestes a revelar a você possui um poder imenso, April. Não deve ser pronunciado de forma leviana, nem utilizado para semear o medo entre meu povo. Esse conhecimento traz consigo uma responsabilidade sagrada. Enquanto ele falava, a paisagem ao nosso redor começou a se transformar mais uma vez. Encontrei-me em pé em uma imensa biblioteca, mas, ao invés de livros, as prateleiras estavam repletas de pergaminhos feitos de luz viva. Cada um deles pulsava com uma energia divina, e de alguma forma, percebi que esses pergaminhos guardavam os registros das escolhas humanas que ainda estavam por vir. Observe com atenção, disse Jesus, enquanto um pergaminho especial se desenrolava diante de nós, como um rio dourado fluindo pelo ar. O que você está prestes a testemunhar ajudará a compreender como o engano pode se enraizar. O pergaminho desvelou diante de mim cenas que partiram meu coração. Vi igrejas espalhadas por toda a América e pelo mundo, abandonando lentamente as verdades fundamentais que haviam proclamado por séculos. Pastores, antes firmes, agora se mostravam impassíveis. Suas palavras fluíam como uma melodia envolvente, mas a essência de suas mensagens havia se esvaziado. Eles falavam de amor, mas sem tocar no tema do pecado. Discutiam o céu, ignorando completamente a existência do inferno. Prometiam salvação, sem nunca exigir arrependimento. Esses pastores, sem perceber, têm preparado meu rebanho para o abate. Assim diz Jesus, sua voz transbordando uma tristeza infinita, enquanto suaviza as arestas cortantes da verdade. Meu povo foi deixado à mercê da incapacidade de reconhecer a lâmina do engano quando ela se aproxima. Vi, com tristeza, cada congregação se rendendo a ensinamentos
que, em vez de provocar reflexão e desafio, apenas traziam uma falsa sensação de conforto. A cruz, outrora um poderoso símbolo de sacrifício, foi metamorfoseada em um logotipo de autoaperfeiçoamento. A oração, que antes era um diálogo sagrado, passou a ser apenas um pensamento positivo. A adoração, em vez de ser um ato de reverência, transformou-se em mera forma de entretenimento. O temor do Senhor, descrito nas Escrituras como o princípio da sabedoria, foi relegado a um status de teologia ultrapassada, esquecendo-se de sua profundidade e significado. Senhor, perguntei, como isso se relaciona com o nome que revelaste? De que maneira essa figura explorará a fraqueza da igreja? Jesus, então, gesticulou em direção à visão que se desdobrava diante de nós. Num instante, pude perceber as conexões surgindo como fios de luz, entrelaçando-se através do tempo. Aquele que ostenta este nome não surgirá para destruir a igreja de fora. Em vez disso, ele emergirá de seu interior, falando a língua que os fiéis desejam ouvir, enquanto, de forma sutil, redireciona sua adoração para si mesmo. As cenas que se desenrolaram diante de mim revelaram com clareza como tudo aconteceria. Eu assistia a conferências cristãs, onde essa figura carismática se apresentaria como o orador principal. Sua mensagem, envolvente e poderosa, exerceria um fascínio irresistível sobre todos os presentes. Ele falaria sobre a importância de superar as divisões religiosas, propondo a união de todas as festividades sob um manto de amor e compreensão. Os cristãos, que haviam aprendido que a tolerância é a mais elevada das virtudes, acolheriam sua mensagem de coração aberto, sem hesitações. Eles testemunhariam sua habilidade de realizar sinais e maravilhas, sua presença carismática e seu conhecimento das Escrituras, que parecia ser perfeito. Diante disso, não hesitariam em proclamá-lo como a própria segunda vinda de Cristo. A parte mais dolorosa dessa visão foi observar crentes genuínos, pessoas que eu reconhecia como fiéis servos de Deus, sendo gradualmente seduzidos por esse engano. O que me entristecia era que isso não estava ocorrendo por meio de heresias evidentes ou atos claramente malignos. Ele atravessava mudanças sutis de ênfase, com alterações graduais na doutrina e uma lenta erosão da autoridade bíblica. Jesus me revelou como essa figura utilizaria a tecnologia para expandir sua influência, conduzindo serviços virtuais que alcançavam bilhões de pessoas ao mesmo tempo. Sua imagem estaria presente em lares, igrejas e até mesmo nos momentos mais íntimos de oração. Graças a uma avançada projeção holográfica e à inteligência artificial, ele pareceria estar em todos os lugares ao mesmo tempo, capaz de se comunicar pessoalmente com cada indivíduo enquanto se dirigia às multidões. O nome que compartilhei com você, que representa Jesus, se tornará um símbolo de esperança para aqueles que se sentem perdidos. No entanto, April, é fundamental que você compreenda que essa esperança pode ser enganosa. Ela promete tudo, mas, na verdade, não oferece nada além de morte espiritual. Eu observei atentamente enquanto governos de diversas partes do mundo começavam a abraçar a mensagem dessa figura intrigante. Líderes políticos que, até então, nunca haviam demonstrado interesse por questões espirituais, de repente se transformavam em fervorosos defensores de suas ideias. Leis eram aprovadas com o objetivo de exaltar seus ensinamentos, ao mesmo tempo em que limitavam a expressão da tradição cristã. Igrejas que se negavam a reconhecer sua autoridade enfrentavam severas consequências. Suas isenções fiscais eram revogadas, seus edifícios confiscados e seus pastores encarcerados. A rapidez com que essa transformação se desenrolou foi impressionante. Em questão de meses, toda a paisagem da religião global havia se alterado de maneira drástica. Aqueles que permaneciam fiéis ao verdadeiro evangelho passaram a ser rotulados como divisivos, odiosos e uma ameaça à harmonia social. Mesmo diante dessa escuridão avassaladora, Jesus me revelou algo que encheu meu coração de esperança. Espalhadas por todo o mundo, havia comunidades de crentes que se mantinham firmes, sem jamais se curvar diante desse falso Messias. Eles se reuniam em casas,
nas florestas e em câmaras subterrâneas, preservando a fé, mesmo enquanto o mundo acima celebrava o grande engano. Este é o meu remanescente, diz Jesus, com um orgulho evidente em sua voz. Eles reconhecem minha voz e não se deixarão guiar por outra. Mesmo que essa lealdade lhes traga sofrimento, eles são portadores da verdadeira luz em um tempo repleto de ilusões. Eu testemunhei esses fiéis crentes, realizando milagres que superavam até mesmo as artimanhas do enganador. Eles tinham o poder de curar os doentes, ressuscitar os mortos, e se comunicavam em línguas de fogo que cortavam o engano como uma espada afiada. A própria presença deles preenchia o vazio deixado pelos falsos sinais e maravilhas que eram realizados em nome do enganador. A visão se transformou mais uma vez, e eu me vi como espectador do confronto decisivo entre a verdade e as mentiras. Diante das Nações Unidas da Terra, a figura cujo nome me fora revelado se apresentava, proclamando-se a revelação suprema de Deus. Sua voz ressoava por todos os continentes, enquanto sua imagem iluminava cada tela ao redor do mundo. Suas palavras tocavam profundamente os corações que ainda não haviam sido selados pela fé genuína. Contudo, no auge de seu triunfo, quando parecia que toda a humanidade se renderia diante de seu trono, o céu se abriu, como um pergaminho sendo rasgado ao meio. O verdadeiro Jesus Cristo se revelou em toda a sua glória, ofuscando a luz enganadora do adversário, que não passava de uma simples vela tremulante diante do sol radiante. O contraste era tão impressionante e inegável, que mesmo aqueles que haviam sido mais profundamente iludidos, de repente, perceberam a enormidade de seu erro. O nome que um dia carregou tanto poder e promessa revelou-se, na verdade, uma mera imitação vazia da verdadeira autoridade divina. É por isso que agora é essencial que esse nome seja conhecido. Assim explicou Jesus, enquanto a visão começava a se dissipar. Não é minha intenção semear o pânico, mas sim promover o discernimento. Quando meu povo ouvir este nome pronunciado com reverência e autoridade, eles recordarão este instante e reconhecerão o engano por aquilo que realmente é. O corredor cristalino começou a se formar ao nosso redor mais uma vez, e uma sensação de que meu tempo neste lugar estava se esgotando tomou conta de mim. Jesus fixou em mim um olhar que transbordava um amor infinito e um propósito urgente. April, ele disse, você tem sido fiel nas pequenas coisas. Agora, estou confiando a você uma missão maior. Retorne ao seu povo e compartilhe a visão do que está por vir. Ensine-os a discernir cada espírito, a se agarrar com firmeza à palavra de Deus e a recordar que meu retorno será inconfundível para aqueles que realmente me conhecem. Mas como poderei convencê-los? Perguntei, sentindo o peso dessa tarefa aparentemente impossível. Como posso transmitir a urgência da situação sem que as pessoas vivam em constante medo? Diga-lhes que o amor perfeito expulsa o medo, respondeu Jesus. Aqueles que caminham em comunhão comigo não precisam temer o engano, pois conhecem minha voz. No entanto, aqueles que se acomodaram em seu compromisso precisam ser despertados antes que seja tarde demais. Antes de seguir, só um pedido: se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. A luz ao nosso redor começou a pulsar com uma intensidade crescente, e eu senti como se estivesse sendo puxada de volta para o mundo que havia deixado para trás. Jesus falou uma última vez, suas palavras reverberando em minha consciência enquanto a visão se desvanecia. Lembre-se, April, o maior engano se disfarça sob a aparência da verdade. No entanto, a verdade, desprovida de espírito, não passa de mera informação. Aqueles que realmente me conhecem saberão distinguir essa diferença, mesmo quando o mundo inteiro estiver iludido. A luz não me trouxe de volta ao meu corpo de imediato. Em vez disso, o corredor de radiação parecia se alongar ainda mais, como se o céu quisesse transmitir mais uma mensagem ao meu espírito antes que eu retornasse ao mundo físico, repleto de carne e respiração. Jesus me fitou com um olhar que penetrava mais fundo do que qualquer ser humano que eu já havia conhecido. April,
ele disse, e suas palavras carregavam um peso e uma intensidade ardente. O que você viu sobre o engano que está por vir é apenas uma fração da história. Meu povo não deve apenas ser alertado sobre a tempestade que se aproxima. Eles precisam aprender a se manter firmes quando os ventos começarem a uivar. E de repente, a visão se transformou mais uma vez. Eu me encontrava em pé na borda de uma imensa planície sob a luz da noite, que se espalhava diante de mim, repleta de incontáveis lâmpadas. Algumas brilhavam intensamente, firmes e inabaláveis, enquanto outras piscavam timidamente, como se lutassem para se manter acesas. As chamas dançavam, desafiando o vento que aumentava sua força. Outras já haviam se apagado, restando apenas a fumaça que subia lentamente ao céu. "O que são essas luzes, Senhor?" perguntei, tremendo diante da visão. "Elas representam a fé do meu povo", respondeu ele. Jesus respondeu, "Cada lâmpada simboliza uma alma que invocou meu nome. No entanto, muitos têm ajustado sua luz para se acomodar ao conforto do mundo. Quando o enganador se aproximar, o vento de suas palavras irá testar cada chama. Somente aqueles cujo óleo é extraído do meu espírito conseguirão resistir. Os demais se apagarão, pois seu fogo nunca foi alimentado por mim. Contudo, em busca da aprovação dos homens, sua voz se transformou em um trovão, ecoando pela eternidade. Diga a eles, April, que a disciplina na oração será como um óleo precioso que os guiará. Informe-os de que o jejum aguçará seu discernimento, permitindo que vejam além das aparências. E lembre-os de que a obediência nas pequenas questões se transformará em um escudo poderoso contra as maiores mentiras que possam enfrentar. Não espere que líderes ou instituições venham ao seu resgate. Cada um de nós deve erguer seu próprio altar de devoção diante de mim." Enquanto ele falava, a atmosfera parecia mudar, e de repente fui puxada para uma nova visão. Desta vez, encontrava-me à beira de uma grande cidade, cujas torres reluziam com a luz da tecnologia e do progresso. As multidões se moviam pelas ruas como rios, com os olhos fixos em dispositivos brilhantes que seguravam nas mãos. E eu os observava, notando os sorrisos que iluminavam seus rostos. Rindo, acreditavam estar livres. No entanto, correntes invisíveis se entrelaçavam em seus pescoços. Acima da cidade, telas e hologramas iluminavam os céus, todos transmitindo uma única mensagem de unidade e esperança. Entretanto, por trás dessa mensagem havia uma sutil distorção da verdade. Escrituras mal interpretadas, promessas distorcidas e uma moralidade invertida. Mesmo assim, as pessoas aplaudiam entusiasticamente. Em meio a essa confusão, voltei-me para Jesus, tomado pela angústia. Como podem resistir a algo tão convincente, Senhor? Como podem, de fato, discernir a verdade quando a mentira se entrelaça nas próprias Escrituras? Ele respondeu com uma gentileza que fez meus joelhos fraquejarem. Eles precisam resgatar a simplicidade das minhas palavras. Diga a eles: se qualquer voz não se preocupa com a glória, se afasta do arrependimento, da cruz e do temor do Senhor, então essa voz não me pertence. April, lembre-se de alertá-los a sempre comparar cada revelação com a verdade eterna das Escrituras. Minhas ovelhas reconhecem minha voz, não por causa de elogios vazios, mas porque ela penetra em seus pecados e as convoca a uma vida mais elevada. Então, uma nova cena se desenhou diante de mim. Pequenos grupos de crentes se reuniam em salas de estar, celeiros e até mesmo em cavernas. Eles cantavam suavemente, não para se apresentar, mas com corações ansiosos e sedentos por Deus. Suas orações acendiam como fumaça, atravessando a escuridão que os envolvia, e criavam buracos de luz na atmosfera espiritual. Embora fossem poucas, a unidade e a pureza dessas preces tinham um impacto muito maior no céu do que o barulho das multidões que celebravam o falso Messias. "Estes são meu remanescente", declarou Jesus. "Diga ao meu povo que a verdadeira força não reside em números, mas na fidelidade." O remanescente pode parecer frágil aos olhos do mundo,
mas suas orações farão os portões do inferno tremerem, cheias de coragem. Não subestime a importância de uma pequena reunião, pois estou presente onde quer que 2 ou 3 pessoas se reúnam em meu nome. A visão se obscureceu novamente, e eu pude ver crentes individuais. Eram homens e mulheres comuns, realizando atos silenciosos de uma obediência radical. Eles ajudavam os necessitados, perdoavam seus inimigos e escolhiam a honestidade, mesmo quando o caminho mais fácil parecia ser o compromisso. Cada pequeno ato irradiava ondas de luz que afastavam o engano amarelo. Jesus voltou-se para mim mais uma vez. Seu rosto, ao mesmo tempo severo e repleto de um amor infinito, parecia dizer: April, o maior perigo não é a perseguição, mas a complacência. Meu povo carrega um profundo ressentimento em relação ao mundo, mas deveriam temer a mornidão. Avisem-nos. Quando o engano se aproximar, títulos não os protegerão. Tradições não os resgatarão, e nem mesmo as igrejas serão um refúgio seguro. Somente a verdadeira intimidade comigo poderá mantê-los firmes. Muitas vezes, somos ensinados a caminhar diariamente com humildade, arrependimento e obediência. Embora a hora seja tardia, ainda há esperança. Nesse momento, percebi que a luz ao meu redor começou a se contrair. O corredor pulsava como um coração batendo, puxando-me de volta com uma força irresistível. Senti o peso de suas palavras pressionando meu espírito, como se estivessem gravadas a fogo. E de repente, como se um cordão tivesse se rompido, eu me vi correndo por um túnel iluminado, comprimida e puxada em todas as direções. Foi então que minha consciência se chocou novamente com a realidade. Meu peito se contraiu, o ar ardia em meus pulmões e o estrondo das máquinas hospitalares ecoava ensurdecedor em meus ouvidos. Abri os olhos e me deparei com os rostos de médicos e enfermeiras inclinados sobre mim. Suas vozes soavam urgentes e suas mãos transmitiam firmeza. Senti as lágrimas de David escorrendo pelo meu braço enquanto ele me segurava com força. April, você está de volta, ele disse, sua voz carregada de emoção. Oh, Deus, obrigado, obrigado. A enfermeira exclamou com entusiasmo. Temos pulso, ela está voltando. Um médico surpreso lançou um olhar incrédulo para seus colegas. Isso é impossível. Ela esteve sem sinais vitais por mais de 20 minutos. O período que se seguiu foi um verdadeiro turbilhão de exames médicos, monitores apitando e explicações científicas sobre minha ressuscitação espontânea. Os médicos discutiam fenômenos raros, revelando como o cérebro, em algumas situações, pode sobreviver sem oxigênio por períodos mais prolongados do que se imaginava possível. Mas eu sabia que nenhuma explicação médica conseguiria transmitir a profundidade do que havia acontecido. Quando finalmente estive a sós com minha família, David segurou minha mão com firmeza. Seus olhos, avermelhados de tanto chorar, refletiam a dor que eu também sentia. Naquele momento pensei que havia perdido você para sempre. Ele falou com suavidade. Por um tempo você se perdeu, respondi, mas fui enviada de volta. Nas semanas que se seguiram, enquanto me recuperava, a experiência continuava a brilhar em minha mente, tão vívida que nenhuma memória deste mundo poderia se comparar. Não era simplesmente uma lembrança de algo que eu tinha visto ou ouvido. Era como se cada instante estivesse gravado em minha alma, imutável e eterno. No começo, hesitei em compartilhar o que havia vivenciado. Tinha plena consciência de que seria desafiador para as pessoas compreenderem. Temia que muitos me vissem como um delirante ou alguém à mercê de alucinações provocadas pela falta de oxigênio. No entanto, as palavras de Jesus ecoavam incessantemente em meu espírito. Retorne ao seu povo e avise-os sobre o que está por vir. Comecei a conversa com Davy e nossos filhos em nossa sala de estar, numa noite tranquila, uma semana após minha alta do hospital. Com o coração aberto, compartilhei tudo o que havia vivido. O túnel, a luz radiante, o encontro transformador com Jesus e as visões que me alertaram sobre o grande engano que se aproximava. David sempre foi um cristão convicto, mas com uma abordagem pragmática. Eu esperava vê-lo cético, mas, para minha surpresa, encontrei lágrimas em seus olhos.
Durante aqueles minutos em que sentimos sua falta, ele me confidenciou. Orei com uma intensidade que nunca havia experimentado antes em toda a minha vida. Eu pedi a Deus que te trouxesse de volta para nós, mas se fosse da sua vontade te levar, que te concedesse paz. Nunca imaginei que ele responderia de maneira tão extraordinária. Nossos filhos, Jason, de 16 anos, e Emma, de 14, ouviram tudo com os olhos arregalados. Ao final do meu relato, Emma me olhou com curiosidade e perguntou: "Então, o que fazemos agora, mãe? Como nos preparamos?" Sua pergunta era perfeita e me fez lembrar das palavras de Jesus sobre o óleo nas lâmpadas. Respondi a ela com sinceridade: "Precisamos nos aproximar de Deus mais do que nunca. Não foi por medo, mas por amor que reconheci sua voz de tal forma que nenhum impostor poderia nos enganar." A notícia sobre minha experiência se espalhou rapidamente pela nossa igreja. Nosso pastor, um homem sábio chamado Greg Matthews, solicitou um encontro particular comigo antes que eu compartilhasse minha história com a congregação. Passamos horas imersos em uma conversa fascinante, onde ele fazia perguntas perspicazes e comparava minhas experiências com as Escrituras. Finalmente, ele olhou para mim e disse: "April, nada do que você compartilhou contradiz a palavra de Deus. Certamente, tudo o que você vivenciou ressoa com as advertências que Jesus e os apóstolos nos deixaram sobre os últimos dias. Sinto que Deus me guiou a compartilhar este testemunho por um propósito especial." Com a bênção do pastor Greg, iniciei a jornada de contar a minha história. Inicialmente, começamos com pequenos grupos em nossa igreja e, em seguida, expandimos para toda a congregação. As reações foram variadas, como Jesus já havia me preparado para esperar. Alguns acolheram a mensagem de braços abertos, percebendo a urgência do chamado para um discernimento mais profundo e uma intimidade renovada com Cristo. Outros estavam curiosos e empolgados, sem saber como lidar com uma experiência tão extraordinária. Alguns poucos, no entanto, demonstravam ceticismo, sugerindo que eu havia apenas sonhado ou alucinado durante minha crise médica. Um dos membros do conselho da igreja chegou a sugerir que eu buscasse aconselhamento psicológico, em vez de compartilhar minhas visões perturbadoras, que poderiam assustar os outros. No entanto, o que mais me incomodou foram aqueles que pareciam aceitar minha experiência, mas, na verdade, distorciam a mensagem que eu tentava transmitir. Eles se dedicavam a explorar os aspectos apocalípticos, elaborando teorias complexas sobre a identidade do enganador. Estabeleciam datas para eventos futuros e, de maneira astuta, utilizavam minha história para impulsionar suas próprias agendas políticas ou teológicas. Em meio a toda essa turbulência, permaneci concentrada no que realmente importava: a busca por um relacionamento tão íntimo com Jesus que nenhum impostor pudesse nos desviar do caminho. Foi então que decidi iniciar um grupo de oração em nossa casa, que se reunia 3 vezes por semana. O propósito não era apenas especular sobre o fim dos tempos, mas sim fortalecer nosso relacionamento com Deus. Para isso, nos dedicamos à oração, ao estudo da Bíblia e a um verdadeiro companheirismo cristão. E, surpreendentemente, algo notável começou a acontecer. Enquanto nos dedicávamos a conhecer a Deus de maneira mais profunda, nossas vidas passaram por uma transformação significativa. Vimos pessoas se libertando de vícios que as aprisionavam há anos. Relacionamentos que antes estavam desfeitos começaram a ser restaurados. Um discernimento espiritual mais profundo começou a emergir, não apenas em mim, mas em todos que se dedicaram a esse processo transformador. Um jovem do nosso grupo, Tyler, que enfrentou uma longa batalha contra a dependência de drogas, compartilhou um testemunho impactante. Antes, eu via Jesus apenas como meu Salvador. Ele era uma figura distante, quase teórica em minha vida. No entanto, desde que comecei a buscar uma verdadeira intimidade com ele, como April nos incentivou, sinto que conheci uma pessoa completamente diferente. A presença dele passou a ser mais palpável para mim do que qualquer tentação relacionada às drogas. 6 meses após essa experiência transformadora, recebi um convite para contar minha história em uma conferência cristã em Chicago.
No começo, hesitei. Nunca havia recorrido a uma plataforma pública antes e temia que minha mensagem pudesse ser distorcida ou exagerada. No entanto, após orar sobre o assunto com David e nosso grupo, uma sensação de paz me envolveu e percebi que estava pronta para aceitar esse desafio. A conferência superou todas as minhas expectativas, reunindo quase 3.000 pessoas. Ao subir ao palco, uma onda de nervosismo me invadiu, mas ao mesmo tempo, uma confiança inexplicável tomou conta de mim, como se não fosse eu quem a gerava. Iniciei minha narrativa descrevendo o que havia vivenciado, o infarto, a experiência que me levou a uma jornada além deste mundo e o encontro transformador com Jesus. Ao compartilhar as advertências sobre o grande engano, percebi uma mudança palpável na atmosfera do auditório. A solenidade que pairava sobre a multidão não era exatamente medo, mas sim uma profunda seriedade, quase sagrada, que refletia o reconhecimento da gravidade do momento que estamos vivendo. Jesus não nos revelou essas verdades para nos amedrontar ou desanimar, mas sim para nos preparar. O antídoto contra o engano não reside na paranoia ou no medo. Ele se encontra na intimidade, em conhecer o pastor de tal forma que nenhuma outra voz, por mais convincente que seja, consiga nos desviar do caminho. É ter nossas lâmpadas abastecidas com o óleo do Espírito Santo, cultivado por meio de uma vida de oração sincera, do estudo profundo das Escrituras e de uma obediência repleta de amor. O silêncio que se instaurou foi profundo e reverberante. Aos poucos, as pessoas começaram a se erguer. Primeiro foram apenas algumas, depois dezenas, até que, por fim, centenas se levantaram. Não havia música dramática a embalar o momento, nem apelos emocionais que o acompanhassem. Era simplesmente uma resposta coletiva ao chamado do Espírito. Um pastor idoso se aproximou do palco, com lágrimas brilhando em seus olhos. Irmãos e irmãs, ele começou, sua voz tremendo de emoção. Tenho dedicado minha vida ao Senhor por 50 anos. O que nossa irmã April compartilhou ressoou profundamente, como um sussurro do Espírito que tem tocado o coração de muitos de nós. Este não é um momento para continuarmos com os negócios habituais em nossas igrejas. É hora de voltarmos ao nosso primeiro amor, de buscar a simplicidade de Jesus como nunca fizemos antes. O que se seguiu foi uma das experiências mais transformadoras da minha vida. Espontaneamente, pessoas se reuniram em pequenos grupos de oração por todo o auditório. Confissões de complacência espiritual, compromisso e idolatria eram seguidas por fervorosas orações de arrependimento e renovação. As diferenças de denominações e divisões teológicas pareciam se dissipar, enquanto cristãos se uniam em um único propósito: conhecer Jesus de forma mais íntima. A conferência marcou apenas o início de uma jornada transformadora. Nos meses que se seguiram, recebi convites para compartilhar meu testemunho em igrejas espalhadas por todo o país. Nunca busquei fama ou reconhecimento. Por isso, recusei convites para programas de televisão sensacionalistas e entrevistas que pareciam mais interessadas em explorar o aspecto espetacular da minha experiência do que em transmitir a verdadeira mensagem. Em vez disso, decidi me concentrar em pequenos grupos, retiros e ambientes onde o foco pudesse permanecer em Jesus e na preparação para os desafios que viriam pela frente. Em cada local que visitei, deparei-me com um fenômeno surpreendente. Quando as pessoas ouviam não apenas sobre o engano que estava por vir, mas também sobre o convite à intimidade com Cristo, algo profundo despertava dentro delas. Era comovente observar pastores experientes em lágrimas, reconhecendo que, por anos, haviam ministrado a partir de reservas espirituais esgotadas. Jovens revelavam que haviam seguido a Jesus, principalmente por influência de suas famílias ou por benefícios sociais, sem nunca ter vivenciado um relacionamento pessoal genuíno com Ele. O mais extraordinário desse avivamento foi a forma como essa intimidade com Cristo ultrapassou as barreiras denominacionais. Batistas, pentecostais, luteranos, metodistas e católicos, todos se uniam em resposta ao mesmo chamado fundamental: o desejo de conhecer Jesus de maneira mais profunda. Um ano após meu infarto,
Eu e a vida nos encontramos no quintal de nossa casa, contemplando o pôr do sol. Tantas coisas haviam mudado. Nosso lar se transformou em um verdadeiro centro de oração para a comunidade. Decidi diminuir minha carga horária de ensino, permitindo-me dedicar mais tempo a ministrar e apoiar outras pessoas. Nossa família estava mais unida do que nunca em um propósito espiritual. Dave, segurando minha mão, me fez uma pergunta que ecoou em meu coração. Você tem algum arrependimento? Ele se referia à maneira como eu havia compartilhado minha experiência de forma tão aberta, as transformações que vivenciamos em nossas vidas. Refleti sobre a pergunta por um momento, mergulhando nas memórias e sentimentos que ela despertava. Ninguém respondeu com sinceridade. Como eu poderia me arrepender de seguir aquilo que vi e ouvi? Nem sempre foi uma jornada fácil. As críticas por vezes machucam, e há momentos em que me sinto totalmente inadequada para a missão que tenho pela frente. Mas então, uma reflexão me invade. Isso não é sobre mim. Sou apenas uma mensageira. Dave já percebeu isso, ao apertar minha mão com firmeza. E sabe o que mais me surpreende? Ele afirmou que não são as grandes conferências ou os testemunhos dramáticos que realmente impressionam. É como se você tivesse se transformado na sua rotina diária. Uma serenidade habita em você agora, uma força interior que irradia. É como se, de repente, você tivesse colocado um pé na eternidade, e a partir desse momento, nunca mais enxergasse este mundo passageiro da mesma maneira. Suas palavras ressoaram em uma verdade profunda dentro de mim. Desde que voltei, minha perspectiva se transformou completamente. Aqueles pequenos estresses e preocupações que antes drenavam tanta da minha energia mental, agora me parecem insignificantes. O medo da morte havia se dissipado por completo, dando lugar a uma clareza profunda sobre o que realmente importa. Essa nova perspectiva tornava todas as decisões muito mais simples. O céu não é apenas um destino que se alcança no futuro. É algo que se vive intensamente aqui e agora. Compartilhei essa reflexão com o Dave. É uma realidade que podemos começar a vivenciar desde já, a presença de Jesus. Foi isso que ele quis transmitir ao falar sobre ter óleo em nossas lâmpadas. Não se trata apenas de acumular conhecimento a seu respeito, mas de realmente experimentar sua presença a cada dia. Enquanto o sol se despedia, pintando o céu com tons vibrantes de vermelho e dourado, minha mente se perdia nas visões do grande engano que Jesus havia revelado a mim. Ao meu redor, já era possível perceber os sinais desse fenômeno se desenrolando no mundo. A erosão sutil da verdade bíblica se tornava cada vez mais evidente, assim como a crescente aceitação de um evangelho que se desvinculava da cruz. Havia uma fascinação crescente por experiências espirituais que careciam do alicerce das Escrituras. Contudo, também conseguia enxergar o antídoto que surgia, crescendo em meio a tudo isso. Em diversas partes do país e ao redor do mundo, pequenos grupos de fiéis estavam se despertando para o profundo chamado à intimidade verdadeira com Cristo. Não se tratava de um cristianismo superficial ou meramente nominal, mas de um relacionamento vibrante e autêntico que transformava as pessoas de dentro para fora. A jornada ainda não chegara ao fim. Na verdade, em muitos sentidos, estava apenas começando. Os dias que se aproximavam prometiam ser desafiadores, superando tudo o que nossa geração já havia enfrentado. O enganador se aproximava, trazendo consigo um nome que ecoava com rebelião, acompanhado de sinais e maravilhas, e uma proposta de unidade que carecia de verdade. Muitos seriam iludidos. No entanto, o remanescente, aqueles que aprenderam a reconhecer a voz do bom pastor e que mantiveram suas lâmpadas sempre cheias com o óleo da intimidade com Deus, permaneceriam firmes e inabaláveis. E assim, por meio deles, a luz da verdade continuaria a brilhar intensamente. Mesmo nos dias mais sombrios, eu havia morrido e retornado com uma mensagem. Não uma mensagem de medo, mas de esperança. Não uma mensagem de condenação, mas de preparação. Enquanto contemplavam o futuro, mesmo cientes dos desafios que estavam por vir, uma paz surpreendente os envolvia. Isso acontecia porque haviam vislumbrado o desfecho da história
haviam sido testemunhas do instante em que o céu se abriria, revelando o verdadeiro Cristo em sua gloriosa volta. Até aquele dia, meu propósito era claro: compartilhar tudo o que havia visto e ouvido, conduzir outras pessoas à intimidade com Jesus, que seria sua única proteção nos tempos que se aproximavam, e viver como alguém que já havia provado a eternidade. Meu nome é April Smith, e, em 8 de outubro de 2025, vivi uma experiência que transformou minha vida para sempre. Durante mais de 20 minutos, estive morta. O que passei nesse tempo mudou tudo para mim. Se você está ouvindo minha história agora, saiba que não é por acaso. Este é um convite especial. Não para temer o futuro, mas para se preparar para ele no único lugar verdadeiramente seguro. Na presença íntima de Jesus Cristo, o verdadeiro Messias, cujas ovelhas reconhecem a voz e cujo retorno será inconfundível para aqueles que realmente o conhecem. Que história fascinante e transformadora! A Bíblia nos adverte de maneira clara em 2 Tessalonicenses 2, 3. Não deixem que ninguém os engane de forma alguma. Antes daquele grande dia, a apostasia se manifestará, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Agradeço imensamente, April, por nos proporcionar essa experiência tão intensa e desafiadora. E a você que nos acompanhou até aqui, desejo que sua fé seja como uma lâmpada repleta de óleo, sempre pronta para iluminar até os dias mais sombrios. Que as bênçãos do céu estejam sempre sobre a sua vida. Até o próximo vídeo.